Bom, pessoal, essa questão menciona a técnica da hidroponia, que é uma técnica que não utiliza terra para plantar. Ela demanda uma solução que contenha água e os nutrientes necessários para que uma planta se desenvolva. E aqui nessa questão especificamente, a planta mencionada é justamente o alface. E menciona também que a solução ideal para o cultivo do alface tem que ter um pH que varie entre 5,5 e 6,5. Só a título de curiosidade, talvez você já tenha visto o alface hidropônico no mercado, né? E se você reparou a raiz, é uma raiz que não tem terra, é uma raiz bem limpa, justamente porque esse alface é cultivado numa solução e não no solo. Continuando aqui a questão, ele diz também, o enunciado também menciona, que a gente não deve introduzir elementos nocivos às plantas. E apresenta também aqui embaixo uma tabela com macronutrientes e micronutrientes que são necessários para que o alface se desenvolva. Ele apresenta aqui também várias concentrações desses nutrientes. Dá até a entender inicialmente que a gente vai precisar fazer conta para resolver essa questão, mas mais para frente a gente vai ver que não vai precisar fazer conta alguma. E para isso, né, para a gente conseguir interpretar melhor a questão, é fundamental analisar as palavras-chave que estão no enunciado e principalmente o comando da questão. Então vamos lá. Para a correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução de. Aqui na tabela, ele apresenta justamente essa solução nutritiva preparada, que tem um pH de 4,3, que é a solução que o produtor possui. E tem a composição de referência, com pH que varia entre 5,5 e 6,5, que é justamente a solução ideal para o cultivo do alface. Então, o que o comando pede é que a gente escolha um composto entre as alternativas aqui da questão, que será capaz de corrigir o pH dessa solução nutritiva preparada para que ele atinja a faixa entre 5,5 e 6,5 da composição de referência. Então, para isso, a gente vai ter que analisar aqui as alternativas e ver aquela que melhor se enquadra ao comando da questão. De cara, a gente elimina a alternativa A. Por quê? Porque menciona o ácido fosfórico. E como o nome já diz, é um ácido. Um ácido não vai elevar o pH da solução, que é o que a gente quer. Ele vai reduzir. A alternativa B menciona o sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio é um sal de caráter neutro, porque ele deriva de uma base forte e de um ácido forte. Vamos comprovar isso aqui. Ó. Se a gente pegar sulfato de cálcio e fizer a hidrólise dele, adicionar água já desmembrada com as respectivas cargas, a gente vai obter aqui como produto o hidróxido de cálcio e o ácido sulfúrico. Para quem não se lembra, a gente caracteriza essa base como uma base forte porque o elemento presente nessa base pertence à família 2A. Então, se o elemento pertencer à família 1A ou 2A, menos tem exceção, né? Menos o berílio e o magnésio, a gente pode caracterizar essa base como uma base forte. Aqui no caso do ácido, a gente está falando de um oxiácido, ele possui oxigênio. Então a regra é, a gente subtrai o número de oxigênios pelo número de hidrogênios ionizáveis, e se o resultado dessa subtração for maior ou igual a 2, a gente pode caracterizar esse ácido como um ácido forte, que é justamente aqui o caso do ácido sulfúrico. Então, de novo, um sal que deriva de uma base forte e de um ácido forte é um sal com caráter neutro. Então ele também não vai alterar aqui o pH dessa solução. A alternativa C apresenta o óxido de alumínio. Vamos recapitular aqui rapidinho a respeito dos óxidos. Basicamente, os óxidos eles se apresentam de três formas. Na verdade, tem mais do que isso, mas basicamente aqui de três formas, as mais importantes. É o óxido básico, o óxido anfótero e o óxido ácido. Bom, o óxido básico, o elemento que compõe esse óxido, ele tem carga mais um ou mais 2. Óxido anfótero, o elemento que compõe esse óxido, tem carga mais 3, mais 4, e o óxido ácido, ele tem o elemento que compõe esse óxido, tem carga mais 5, mais 6 ou mais 7. Ou seja, nesse caso aqui, o alumínio, como a gente sabe que ele tem carga mais 3, a gente classifica como um óxido anfótero.
Mas a gente não sabe exatamente, a gente pode ficar na dúvida, o que um óxido anfótero vai gerar nessa reação. Inicialmente você pensa que um óxido básico ele vai elevar o pH da solução. Um óxido ácido vai reduzir, mas e um óxido anfótero? Então a gente guarda ela aqui e passa para as próximas alternativas. A letra D apresenta o cloreto de ferro 2. O cloreto de ferro 2 é um sal de caráter ácido. Se a gente aplicar aqui o mesmo conceito que a gente aplicou na alternativa B, realizando a hidrólise do sal, a gente vai perceber que esse sal ele deriva de uma base fraca, que é o hidróxido de ferro 2, e de um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Então, um sal que deriva de uma base fraca e de um ácido forte, ele tem caráter ácido. E também não é o que a gente quer. Se a gente adicionar ele aqui na solução, a gente vai reduzir o pH da solução. Então também a gente elimina essa alternativa. E por último, a gente tem o hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio é uma base e ainda é uma base forte. E as bases têm justamente essa característica, elevar o pH da solução, que é justamente o que a gente quer. Ela ainda apresenta que, como elemento presente nessa base, o metal presente nessa base é o potássio. E aqui na tabela, se a gente observar, o potássio é justamente um nutriente importante para o desenvolvimento dessa planta. Então, na solução nutritiva preparada, tem uma concentração de 3,5. Na composição de referência, tem uma concentração de 6. Ou seja, isso leva a gente a crer que a gente pode introduzir o hidróxido de potássio, elevar a quantidade de potássio, que isso vai ser bom para a planta. E aqui, só voltando na alternativa C, o alumínio, a gente pode lembrar que o alumínio ele não é bom para as plantas. Normalmente ele é tóxico. E ele também não está presente aqui como um nutriente necessário para o desenvolvimento dessa planta. E aqui no enunciado também está destacado que a gente não deve introduzir elementos nocivos às plantas. Isso aqui confirma que a alternativa correta é a alternativa E. Bom, pessoal, o que é importante a gente tirar dessa questão? O conceito de pH é muito importante para resolver algumas questões do Enem. Da mesma forma, a gente conhecer a estrutura dos ácidos, das bases, dos óxidos, dos sais, as reações que envolvem esses compostos e as nomenclaturas podem ajudar bastante na resolução de questões do Enem. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo foi útil para vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e obrigado e até a próxima.